Muito bom dia a todos os internautas que a partir de agora passam a nos acompanhar através da rádio A Voz da Umbanda com o programa Segredos da Alma. Eu quero iniciar o programa dando o meu bom dia à psicoterapeuta transpessoal Remi de Oxum. Bom dia, Saul. Bom dia, queridos ouvintes. E é um prazer estar aqui mais uma sexta-feira para fazer este programa junto com você e com todo esse pessoal que nos escuta. Saúdo também nosso operador, Nitael de Xangô. Também externos, meu bom dia a Tamires de Oiá, que está aqui hoje prestigiando o programa em loco. E a todos os internautas, pedimos que fique conectado, que o programa hoje traz um tema também muito interessante. Nós vamos falar sobre o medo. E para iniciar, eu vou permitir então nesse início de programa que a psicoterapeuta transpessoal Remi de Oxum nos fale um pouco sobre esta emoção. Está bem. Então, se a gente vai falar de medo, que é uma das emoções que todo ser humano sente, é uma expressão psíquica que quem não sentiu medo ou quem não sente medo, né, ao longo da vida. E quando a gente vai pensar de medo, sobre o medo, a gente tem que pensar ele dividindo ele em dois aspectos, dois grandes aspectos, né? Um é a questão do medo mais orgânica, fisiológica, o que o medo desencadeia no indivíduo, aquilo que depois a psicologia vai estar trazendo, a questão da ansiedade, a questão das fobias, a questão do transtorno de pânico, né, que eu acho que é importante depois estar falando um pouquinho sobre isso. E o outro aspecto do medo é o medo para a nossa alma, né? Por que sentimos medo? Porque tem um medo que é natural, que é instintivo, que é aquele primeiro que vai desencadear reações no nosso organismo, e existe aquele outro medo que não é real, que é uma ilusão da mente. Então, me parece que é importante a gente pensar nesses dois aspectos. E eu vou começar, então, falando do segundo, que é o medo como criação da mente. E por que esse medo existe? Basicamente, e isso não só a psicologia transpessoal, mas as filosofias orientais vão estar na mesma direção, nos dizendo que o medo é a expressão de um sentimento de estar separado da fonte, separado da unidade. Nós não somos um, nós não somos o todo, nós fazemos parte do todo. E isso é o que realmente importa. E quando nós estamos conectados com esse todo, e aí por isso a importância da dimensão espiritual, por isso a importância dos estados meditativos, dos estados contemplativos, por isso a importância da transcendência, de ir além de si mesmo. Quando a gente entra nessa sintonia com a totalidade, nessa sintonia não existe o medo. O medo não vibra, porque ele existe, ele tem sentido quando nós estamos separados de nós mesmos, inclusive. Então, acho que um início para a gente começar a conversar sobre o medo poderia ir nessa linha de que o que realmente importa, né? E por que quando a gente está o que seria estar separado de nós mesmos, né? Seria seguir as coisas externas e não realmente aquilo que vai dar um real significado para a nossa vida, aquilo que vai lidar, né, com o nosso vazio existencial e que não vai gerar, então, ansiedade, angústia, outros sentimentos decorrentes desse medo. O que te parece, Saul? Eu quero me socorrer aqui usando um pouco a filosofia, um dos primórdios desse período clássico, quando
Aristóteles tece seu pensamento sobre o medo? Aristóteles diz o seguinte: o medo é uma dor ou uma agitação produzida pela perspectiva de um mal futuro, que seja capaz de produzir morte ou dor. De fato, observar Aristóteles, nem todos os males são temidos, mas só os que podem produzir grandes dores e destruições, e mesmo estes só no caso de não estarem distantes demais, mas de parecerem próximos e iminentes. De fato, os homens não temem as coisas muito distantes. Todos sabem quem deve morrer, mas enquanto a morte não se aproxima, não se preocupam com ela. O medo também é reduzido ou eliminado por condições que tornam os males menos temíveis ou os fazem parecer inexistentes. Por isso, muitas vezes, a riqueza, a força, o poder e a abundância de amigos fazem com que os homens descuidem-se dos males, tornando-se audazes e desdenhosos. Desta análise, emerge claramente o conceito de emoção como índice de uma situação, ou melhor, de um valor que tem para a existência do homem. Ou seja, o que Aristóteles quer dizer? Que o medo é a condição que surge quando se afasta da razão. A razão seria o mecanismo que possibilita o controle diante de situações que se apresentam na vida do ser humano, situações difíceis, perigos eminentes, que a razão deveria tomar o controle, mas aí nós vamos adentrar numa outra área que está diretamente ligado ao que Charles Darwin disse, o instinto animal que está presente no homem. Eu acho que nesse trecho do Aristóteles, percebo ali que ele fala dois aspectos importantes. Um é a questão do medo da morte, que esse é um grande medo, né? Que as pessoas têm, a morte é um tabu, e sim, o medo da morte é algo bem significativo para a grande maioria das pessoas. E o outro é esse aspecto que você traz, né? A questão biológica, que Charles Darwin descreve, e que acho que Darwin, nesse sentido, de certa forma, foi trazendo toda uma antecipação que a neurociência depois pôde explicar das reações fisiológicas que o medo causa no nosso organismo, né? E que se a gente for... e aí entrando um pouquinho nessa questão, então, fisiológica, né? A reação ao medo, ela nos dá 4 tipos de possível resposta, né? 4 padrões. E cada indivíduo, por sua história pessoal, vai ter um padrão. Ou vai ter o lutar, ou vai ter o fugir, o congelar ou desfalecer. E no reino animal não é diferente. Diante de uma ameaça potencial, e essa ameaça pode ser desde os nossos ancestrais enfrentando um dinossauro, ou pode ser uma ameaça que não é real, que é aquilo que eu falei no início, quando o medo ele não é orgânico, fisiológico, numa situação real de perigo para a sua vida, mas sim um medo ilusório criado pela mente. Nós vamos também desenvolver esse padrão de lutar, fugir, congelar ou desfalecer. E o lutar seria o estar mais agressivo diante de uma situação que causa medo. Então, quando a pessoa se sente ameaçada, ela se torna agressiva, ela vai para cima, ela tenta enfrentar. A fuga seria a esquiva, né? O evitar a situação, não ir para o confronto, não lidar. Eu não posso nem pensar no assunto, eu vou evitar ao máximo, é um padrão mais evitativo. Como a gente diz, bater em retirada diante da situação. A paralisia, ela também é uma outra opção, dependendo de como a pessoa tem um padrão de comportamento, que é imobilizar. A pessoa literalmente ela fica congelada. Ela não consegue reagir. A situação acontece, ela está com medo e esse medo toma conta a ponto de imobilizar ela. E um último padrão de comportamento, que isso vem também do reino animal, é a possibilidade do desfalecimento, né? Muitas pessoas, diante do medo, elas desmaiam. E isso é um outro padrão de reação ao medo. Então, acho que nesse sentido que você traça, né,
dessa questão da ciência, com certeza ela nos ajuda muito a entender a reação do medo em nós. Inclusive, o pensamento de Aristóteles, assim como de Platão, vai ao encontro dos estoicos, onde diz que nós devemos viver de uma maneira em que estes apelos emocionais não possam nos atingir. Entre as emoções citadas pelos estoicos, o medo não poderia ocupar lugar na mente humana. Mas é Santo Agostinho que vem rebater o pensamento de Aristóteles, de Platão e também dos estoicos, do Zenão, quando ele diz assim, que num mundo de misérias é impossível o homem não ter reações. Um mundo em que nós vivemos com tantas provações seria viver em apatia, o que não é viver. E isso Heidegger pega esse pensamento e desenvolve o Dasein, quer dizer, o vir a ser. O homem só pode estar no mundo a partir do momento em que ele reage. E se ele reage, ele tem a possibilidade de tornar-se, o vir a ser. Viver em apatia, o processo depressivo, desligado, anacoreta, é uma atitude anti-humana, segundo Heidegger e Santo Agostinho. O homem veio para experienciar, para viver, para sentir e, através dessas emoções, crescer. E esse crescimento é, primeiro, perceber, sentir e racionalizar em cima desse processo para poder concluir qual é o seu objetivo, a sua meta existencial. Então Heidegger traz uma contribuição muito importante para o entendimento das nossas emoções. O amor e o ódio, quando nós falamos em amor e ódio, eu lembro que Bion, assim como Melanie Klein, diziam que o amor e o ódio andam de mãos dadas e que um não é o contrário do outro, mas sim o contrário é exatamente a indiferença. Então Heidegger também traz essa contribuição para a psicanálise, quando ele fala que o homem necessita das suas emoções para poder construir-se. E nessa linha, se a gente pensar a partir de Heidegger, né, o tornar a ser e trazendo medo, ele só vai poder tornar a ser o que ele tem que ser, o que ele veio para ser, se ele tiver exatamente a emoção oposta que vibra na mesma sintonia do medo, que é a coragem. Que é o enfrentar esse medo. Mas o enfrentar não é aquele padrão evitativo que é a tendência natural, não querer falar sobre, ou achar que tentar compensar de uma forma contrária. O enfrentar o medo é ficar de frente com ele, para superá-lo. Porque o budismo e o hinduísmo vão falar exatamente no sentido de que o medo, uma vez quando estamos diante dele, ele desaparece, ele não é real. Ele é uma criação da nossa mente. Então, sim, eu acho que nesse sentido, para tornarmos o tornar a ser, ele vai existir a partir da coragem de enfrentar aquilo que é o medo e que da onde vem esse medo, por que desse medo, o que está por trás desse medo. Muito bem, estamos aqui no programa Segredos da Alma. Hoje o tema é o medo, com a psicoterapeuta Remy Diochun, psicoterapeuta transpessoal. O programa Segredos da Alma ficará à disposição na página da rádio A Voz da Umbanda. Nós estamos aqui nos estúdios da Associação de Umbanda Caxias, hoje uma manhã agradabilíssima, falando sobre um tema que muitas pessoas têm curiosidade e que são parceiras, né? O medo. Também, dando continuidade sobre esta questão do medo, Immanuel Kant, nas suas reflexões, deixou escrito que
O ser humano não pode viver a bem-aventurança enquanto aqui no orbe terrestre. Esperar que a sua vida caminhe sempre na felicidade, na harmonia, é um ledo engano. Na verdade, a própria natureza se encarrega de trazer infortúnios para nós, seres humanos, para nos instigar a enfrentar os nossos medos, para que possamos desenvolver, crescer e ampliar a nossa consciência. Os seres humanos não se desenvolveriam se vivessem na harmonia, num estado de apatia, enquanto que mesmo estando em nossas casas, a natureza se encarrega de trazer a má notícia, o infortúnio, para que possamos, diante desses infortúnios, desenvolver a inteligência e, consequentemente, tomar decisões sábias para enfrentar. O homem se supera, cresce diante da dificuldade, segundo Kant. E se formos seguir essa linha, toda essa satisfação, esse prazer que teríamos sem buscar algo a mais, isso não, vamos dizer assim, não nos permitiria a nossa evolução. Por isso que a gente costuma dizer, né, que o ser humano, ele é por si só um ser insatisfeito. E de alguma forma ele tem que estar sempre buscando algo, sempre ou gerando novas necessidades, ou gerando novos objetivos, e indo em direção de algo. E quando, ao traçar objetivos, ele encontra o medo, podem vir sentimentos, né, de que ele não seja capaz, que ele possa lhe faltar a coragem, possa ter sentimento de insegurança. Essa insegurança vai gerar uma angústia, ele pode já ficar com medo do medo, enfim, e aí ele vai trabalhando todos esses estados emocionais para alcançar o que a gente costuma dizer, né? Parece um pouco contraditório, mas na verdade é isso que o Sol está dizendo. O medo, ele é necessário, só que ele é necessário para nos mover para a evolução, e o nosso principal objetivo é nos libertar desse medo. O medo é inevitável na vida humana, mas ao mesmo tempo que é inevitável, ele não é algo que veio para ficar, ele é um meio para nos proporcionar algo maior. Ele não é o final, ele faz parte, mas ele é um meio, e aí que entra o conceito de transcendência, né? Da gente conseguir ir além do nosso medo. Ele veio para ser superado, ele veio para nos libertar. Só que, num primeiro momento, ele é o que nos aprisiona. Ele é o que nos tolhe para o nosso crescimento. Então, ele é, de certa forma, o nosso mestre. Porque, ao mesmo tempo que ele vem para nos tolher, na verdade, ele vem para nos libertar. Eu quero só ler dois parágrafos aqui importantes, um para finalizar o pensamento de Kant, depois eu quero entrar em Schopenhauer. Kant diz: a dor, nota também, é o aguilhão da atividade, e é nela que sentimos a vida. Sem dor, cessaria a vida. E estranho que essa observação de Kant, que em outra pretensão não tenha senão caracterizar uma situação de fato, tenha sido amplificada por Schopenhauer, fundamentando seu pensamento na seguinte frase: viver, para Schopenhauer, significa querer, querer significa desejar, e o desejo implica a ausência do que se deseja, ou seja, deficiência e dor. Por isso, a vida é dor, e a vontade de viver é o princípio da dor, da satisfação do desejo ou da necessidade. Surge um novo desejo, outra necessidade ou tédio da satisfação prolongada. Nessa oscilação contínua,
o prazer representa só um momento de trânsito negativo e instável, e é simples cessação da dor. Kant, aqui eu quero fazer um link. Kant fala que o homem necessita da dor para crescer. E aí, quando nós falamos em dor, está inserido o medo. Schopenhauer, através da sua tradicional personalidade melancólica, né? Ele sustenta que viver é viver na dor. É viver diante de fatos, de realidades que, de alguma forma, causam um mal-estar ao ego. A nossa busca por uma harmonia, uma felicidade é utópica para Schopenhauer. E é interessante que Schopenhauer se correspondia muito com Freud. Eles tinham um contato por cartas, inclusive a construção da psicanálise tem muito do dedo da contribuição de Schopenhauer. Mas então essas duas colocações de dois pensadores muito importantes. E Schopenhauer, né, que tem livros fantásticos, inclusive grandes contribuições para a terapia, essa questão de voltar-se para si mesmo, né, esse processo de se desligar do mundo externo, que a gente já falou aqui no programa em outros momentos, realmente é a forma que eu falei de entrar em contato com esse medo. Porque, na verdade, a tendência natural é tentar evitar esse confronto. E se nós formos ver o que seria a ansiedade, na verdade, já é um medo antecipado. E se nós formos ver o que seria o pânico já é o medo do medo, o medo de sentir o medo. Então, se nós formos ver o que é dentro dessa ideia, viver com ansiedade é viver com medo. Só que é um medo sem um objeto. É o medo pelo medo. E é disso que a gente está falando, que muitas vezes nós temos um medo que ele não consegue nem ser definido. A pessoa simplesmente tem medo de seguir, medo de fazer uma mudança na vida, medo de olhar para a própria vida que não está bem. Muitas vezes as pessoas chegam para a terapia querendo mudar alguma coisa na sua vida. Só que o estado de ansiedade é tão grande, ou seja, eu já estou antecipadamente sentindo medo do que pode vir pela frente. Que isso acaba se tornando uma armadilha. E é uma armadilha que precisa ser desarmada. Como? Enfrentando, trabalhando, para que não se desencadeie, né, todo um processo que lá adiante terão reações físicas, né, como a síndrome do pânico, por exemplo. Então, existem doenças psíquicas, né, transtornos de ansiedade, o pânico, né, a síndrome do pânico, que são doenças físicas que, na verdade, todas elas, se nós formos vindo, né, lá na origem, a origem vai ser o medo de enfrentar um medo que pode ser algo abstrato, que não tem como a gente costuma dizer, né, um medo sem um objeto. Ele não sabe, às vezes, definir do que ele tem medo. Tamanha ansiedade, tamanha angústia, tamanho sofrimento, tamanha dor. Então, nós precisamos entender que ele gera reações fisiológicas, e essas reações fisiológicas não são nada agradáveis, né, do tipo palpitação, né, ataque cardíaco, sudorese, muitas vezes o tremor físico. Também temos, muitas pessoas sentem dores de cabeça, o próprio desmaio. Então, existem várias reações que o corpo, são sinais físicos extremamente desagradáveis. Inclusive sinais que a pessoa vai se sentir como se estivesse diante da morte, que é o grande medo. E por isso que é tão doloroso
entrar nesse processo de enfrentar o medo. É como se ela entendesse que ela vai ser engolida por esse medo, que ela não consegue vencê-lo, e ele é que vai sucumbir a própria pessoa, o que não é verdade. Então, entendo que esses filósofos, eles contribuem exatamente nessa reflexão do que a dor representa, o que o medo, né, acaba representando para o indivíduo num processo de introspecção e também de evolução. Muito bem, estamos no programa Segredos da Alma. Estamos chegando no nosso momento cultural. Então é importante sublinhar que a cada programa nós damos a sugestão de um livro, de um filme. Então vou pedir à psicoterapeuta transpessoal Remy que indique o seu filme para os nossos internautas. Muito bem. O filme que nós iremos indicar hoje, já que o tema é medo, é um filme que trata exatamente da energia oposta, que é a coragem. É um filme que vai estar falando de superação e vai estar falando de enfrentar o medo do fracasso, que é um medo bem significativo também, que as pessoas em geral sentem. E o filme se chama Poder Além da Vida. É um filme que ocorre no mundo do esporte, em que um ginasta, ele aparentemente tem tudo que, né, um adolescente, um jovem adulto, vamos dizer assim, na idade dele gostaria de ter. Ele tem medalhas, troféus, ele é famoso, ele tem garotas em volta, amigos, e de repente esse mundo maravilhoso vira de pernas para o ar. E nisso entra um amigo misterioso que não por acaso se chama Sócrates, que vai ter todo um significado. E entra também uma outra pessoa, né, uma estrangeira, Joy, que também vai estar ajudando o personagem central, esse ginasta, no processo de transformar esse medo do fracasso, o medo de não ser capaz de superar os desafios que a vida lhe colocou. E ele, através, então, desse processo que a gente está falando, ele desenvolve esse processo, ele realiza isso no filme. Esse poder além da vida. Que poder é esse? Tudo que a gente precisa está dentro de nós. Para fazer toda essa transformação, não está fora. Nós não precisamos buscar fora, e sim, nós somos capazes. Ele vai transcender o próprio medo. E esse filme então fala de iluminação, de transcendência, no confronto que ele faz com o status quo da vida dele e os objetivos dele. Então é um filme transpessoal muito interessante, e a figura do Sócrates é também uma figura transpessoal, enfim, para que aparece na vida dele. Fica essa sugestão para vocês: Poder Além da Vida. E o livro que eu vou indicar é O Fator Ego. Como o ego pode ser seu maior aliado ou seu maior inimigo. David Marcum e Steven Smith. É um livro que auxilia muito para aqueles que trabalham em grupos, com equipes, em vendas, utilizando o ego como uma ferramenta, sabendo se posicionar diante das maiores adversidades. Entre elas, o medo, a insegurança de falar em público. Enfim, são vários pontos que são abordados que ajudam a entender e como se comportar diante das dificuldades. E diante das dificuldades, eu quero já falar aqui com a Remy
como é que ela percebe a questão da angústia, se está relacionada ao medo, e o fóbico. Sim, a angústia, ela tem relação com o medo, porque a gente entende a angústia, né, como esse sentimento abstrato de desconforto, de que tem algo errado, de que tem algo que nos faz sofrer, que nos causa dor e que a gente não consegue nominar. Quando a pessoa diz que tem uma angústia, na verdade ela não consegue nominar o que a está incomodando. E o processo terapêutico, ele contribui muito nesse sentido, de ajudar o indivíduo a nominar o que ele genericamente chama de angústia. Então, a angústia, ela vem assim como um nome genérico para o sofrimento, né? Pode ser o medo, pode ser a insegurança, pode ser um sentimento de injustiça, pode ser um sentimento de incapacidade, se sentir incapaz. E a angústia, ela pode sim nos levar ao sentimento de medo. Mas num primeiro momento, a pessoa pode não ter essa percepção. E aí ela traz um nome genérico, a angústia, que é essa aflição da alma, que pode depois ter outros nomes quando se faz os desdobramentos. Então, uma das angústias, a gente pode dizer, né, uma das angústias é o medo, as angústias da alma. E o fóbico, né, com certeza tem tudo a ver, porque a fobia é exatamente esse medo exacerbado, esse medo extremo, desproporcional, que chega a ser limitante muitas vezes, diante do objeto fóbico. A psicanálise muitas vezes vai trazer que o objeto fóbico, na verdade, eu estou fazendo um deslocamento de algo que me causa desconforto, me causa angústia, e eu vou deslocar para um objeto, vai ser um animal, vai ser ou qualquer outro objeto que me cause esse medo exacerbado que a gente vai chamar de fobia. E tanto que uma das características, uma das reações mais comuns, né, do sujeito fóbico é a evitação. Evitar entrar em contato com o próprio objeto que causa essa fobia. Que, na verdade, ele só representa, ele só está sendo representante do medo que está escondido. Então, o fóbico, ele tem essa característica. E um outro aspecto importante do fóbico é que ele acaba tendo muitas restrições na vida dele. Essa fobia, se não for tratada, ela acaba se expandindo para outros objetos, para outras questões, e que muitas vezes pode ser até incapacitante na vida do sujeito. Daqui a pouco ele não sai mais de casa com medo de encontrar o objeto que lhe causa esse medo aterrador, exacerbado, esse pavor. E que, de novo, né, vai desencadear aquelas reações fisiológicas que eu falei, né, de estado de quase morte, de palpitação, de sudorese, de tremor, né, de um mal-estar geral que a pessoa muitas vezes não consegue nem descrever. Quando muitas vezes, dependendo do estágio que está o fóbico, quando ela pensa que vai ter que ir em algum lugar e poderá encontrar aquele objeto. Então, a fobia, ela vem num processo já patológico do medo para a psicologia, né? O que te parece, Saul? Me parece que tu traz é muito pertinente. Realmente, a fobia, quando nós projetamos num aranha, né, o temor, nós estamos simbolizando nesse momento estamos transferindo para a aranha um temor que a aranha consegue mobilizar através da sua representação que nós introjetamos, nos remete a um medo primeiro que não sabemos identificá-lo. Também, depois a Remy vai dar um complemento sobre essa questão de vidas pregressas, né? Mas, enfim, nós projetamos e aí cria-se uma fobia. E a angústia, quer dizer, não tem como não estar no mundo
e não ter angústia. Sartre diz de uma forma muito clara, as emoções significa perceber o mundo, é estar percebendo as coisas do mundo. Então faz parte da caminhada dos seres humanos sentir emoções, entre elas a angústia, consequentemente medos, também euforias e várias emoções que nos conduzem a alguns resultados, às vezes não muito interessantes. A apatia não é considerado algo interessante. É preferível enfrentar os medos do que ficar apático. Então, o medo, como nós já falamos anteriormente, ele pode ser uma ferramenta muito importante para o nosso crescimento, quando temos coragem, conforme a Remy falou muito bem, para enfrentá-lo. O Bion dizia que às vezes nós temos a sensação de aniquilamento, e isso ele denominava de terror sem nome, quer dizer, um pânico de ser aniquilado. Por outro lado, me parece que, me lembro muito da psicoterapeuta Suzimara Trentinaglia, que dizia que na sua obra ela escreveu um livro sobre o pânico, aliás, um livro muito bom, em que, em resumo, a perda do objeto amado, o medo de perder o objeto amado, olhar para trás e não ver o objeto amado, nos causa, de alguma forma, um pânico. Eu acho que isso tem muito sentido, realmente. Quando tu imagina não ter a pessoa que te oferece a segurança, que te dá a estabilidade, que te estrutura, isso causa realmente uma sensação de solidão, O estar sozinho é também uma forma de expressar muitas vezes, ou permitir melhor a sensação de medo. Então, o objeto amado ele é muito importante na estruturação psíquica do ser humano. Como o Bion mesmo dizia que o primeiro objeto de amor é a mãe, é ela que vai auxiliar nessa construção, nessa estrutura. E é a mãe que vai nos auxiliar também no enfrentamento dos nossos medos. Por isso que Bion dizia que a reverie materna era um processo muito importante de crescimento e estruturação psíquica. Quando a criança larga os seus temores, seus vômitos à mãe, a mãe introjeta e devolve para a criança dizendo não é para tanto, e vai construindo a sua estrutura. Então, aí também entra a questão do objeto amado, a importância de alguém que nos ensine a enfrentar os medos. E nesse sentido, a importância de se aprender, o processo de aprendizagem do enfrentamento desse medo. Em muitas culturas, o medo ele já é ensinado como algo natural, como algo que faz parte, que é isso que o Saul tem trazido aqui hoje para contribuir com o tema. De que sim, melhor ele do que a apatia e que ele venha então para ser trabalhado, porque ele é necessário dentro do nosso processo de crescimento. E ainda em relação à fobia e ao medo, eu não queria deixar de pontuar no trabalho de vidas pregressas, o quanto muitas vezes a pessoa chega para a terapia para trabalhar um medo que aparentemente é irracional. Uma fobia que a pessoa não consegue entender o porquê que aquilo está desencadeado, existe aquele sofrimento. E muitas vezes aquilo que parece ser irracional, na verdade, está representando não algo desta vida, mas algo de uma vida anterior. E muitas vezes num processo de regressão a vidas passadas, nós conseguimos entender, acessar a memória traumática para poder ressignificar aquele medo. O que foi vivido no passado e que
de alguma forma está registrado, né? A gente sabe, fica registrado no nosso inconsciente. Nós temos uma memória celular do que nós já vivemos nessa nossa jornada de alma. E aquilo fica sendo acessado, aquilo fica como que um alarme bipando quando a gente está numa situação semelhante. E isso também é importante ser pontuado. O quanto a gente traz medos das nossas vidas passadas, o quanto muito dos medos que nós sentimos tem a ver com o nosso aparato, né, dos nossos ancestrais, dos homens primatas, e o quanto os nossos medos estão relacionados ao nosso inconsciente coletivo, a toda uma estrutura arquetípica, e que isso também faz parte do nosso psiquismo. A frase de Sartre é consciência do mundo. Consciência do mundo. Então, as emoções nos permitem ter consciência do mundo. Falando em vidas pregressas, não tem como não passar por uma vida sem traumas. E conforme a intensidade do trauma, nós levamos para uma vida seguinte. Geralmente, uma pergunta que eu te faço, Amy, no momento do teu trabalho com regressão, é o trauma da morte que se apresenta ou não, com maior frequência? Esse é um trauma bem significativo, mas ele não é o único que causa medo. Muitos dos medos que fazem nós fazer essa busca ao passado são medos também que a pessoa sentiu durante a vida, são traumas vividos durante a existência terrena. E interessante que alguns dos medos aparecem quando o ser morre e desencarna. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, o ser tem lá seus medos durante a história de vida, né? Que ele está acessando, tem o momento da morte, que é um momento traumático, e quando o corpo físico tem que sair, quando o espírito, tem que sair do corpo físico, ali muitas vezes aparece um outro medo, que é o medo do desconhecido, o medo, para onde eu vou? Então não quero sair, aqui eu conheço, eu quero ficar. Ou o medo que vai trazer um apego, né? Eu não quero partir. Às vezes o indivíduo, o espírito, ele desencarnou, ele deixou o corpo físico, mas ele não quer ir embora. Ele quer ficar como uma alma penada. Ele tem um medo de deixar os familiares, que se revela através desse apego. O medo, enfim, vários medos aparecem ali. Então, muitos medos vêm durante a vida. O momento da morte é um outro momento muito significativo de medo, que é um momento traumático, dependendo como é a morte. E depois da morte, antes da pessoa ir para a próxima etapa, né, que é ir para o plano espiritual, ela também vai ter medo. E se, dependendo como for, né, na situação, por exemplo, for um suicídio, a pessoa, no que ela desencarnou, é impressionante isso. Eu vi em todas as regressões que eu tive a oportunidade de acompanhar, de conduzir, no momento em que a pessoa tem a ideia de que ela vai aplacar o sofrimento, que a gente já conversou sobre isso no suicídio, né? Que ela vai aplacar o sofrimento tirando a própria vida, ela na hora percebe aquilo que a gente explica, que não vai acabar com o sofrimento é da alma, não é do corpo físico. E ali acaba entrando um estado de pavor, de agonia que o espírito enfrenta, terrível, né? E é um medo exacerbado, né? Um arrependimento, um misto de percepção que não deveria ter feito. Então, o medo
ele está relacionado a muitos traumas de vidas passadas, mas não necessariamente só da morte ou só enquanto estava vivo, mas também no pós-morte. Isso é importante ser pontuado. É tão significativa a questão do medo que Jesus, antes de passar pelo seu suplício, ele suou sangue. Ele suou sangue pela percepção do que iria enfrentar, todo o sofrimento. E a tortura romana, ela era extremamente cruel. E a figura majestosa de Jesus, naquele momento em que ele faz a sua prece, ele recebe todo um amparo espiritual, mas mesmo assim ele sua sangue pelo estado humano que ainda estava presente nele, da percepção do que iria enfrentar, da angústia que ele estava começando a sentir. Então, chegamos a uma conclusão de que os seres humanos são medrosos, né? Nós somos medrosos e temos que enfrentar os nossos medos, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é perceber o medo, mas enfrentá-lo. Então temos que ser também corajosos em enfrentar o medo. Nós temos que desenvolver um slogan: ter medo medo só de ter medo. Não permitir que o medo nos assuma o nosso controle e tenhamos coragem de enfrentá-lo. Para chegar a um fechamento do programa, gostaria que tu tentasse explicar um pouquinho por que nós temos, ou a psicologia transpessoal, por que temos tanto medo da morte? Eu digo todo de uma forma generalizada, né? Esse temor, será só pelo aniquilamento do ego? Como tu percebe esse medo terrível da morte? Me parece que o aniquilamento do ego que você trouxe é um dos motivos, mas também me parece que é por justamente não ter a certeza do que virá depois. Que um dos grandes medos do ser humano é o medo do desconhecido, o medo do novo. Por exemplo, eu vou começar num emprego novo, eu vou me mudar para uma outra cidade, eu vou começar um novo relacionamento. Então, são situações ansiogênicas em que o medo é esperado, o medo é saudável, é natural. Saudável de que sentido? Eu vou ter medo do desconhecido, é esperado isso, mas eu preciso enfrentar, como o Saul está trazendo, né? O medo ele não vai me paralisar, eu não vou deixar de começar o trabalho por medo de não ser aceita, por medo de que não dê certo, por medo de que eu não vá conseguir ser capaz de executar as tarefas. O medo ele vai ter todos esses desdobramentos, mas eu preciso enfrentar o medo. E o medo da morte, eu acho que ele vem nesse sentido do desconhecido. Tá, eu tô aqui, isso eu conheço. Mas depois da morte, podem vir me contar que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, ou que eu vou simplesmente só virar pó. Mas, na real, eu só vou saber quando eu chegar lá. E aí, um contraponto importante ao medo é a fé. Porque a fé vai exigir o quê? Vai exigir a crença em algo que a razão ela vai explicar até um certo ponto, mas a partir dali a explicação vem a partir da fé. Então, uma forma de acalmar esse medo da morte, a fé é um importante instrumento. Não estou falando de religiosidade, estou falando de fé. Acreditar que depois haverá isso ou aquilo, dependendo da crença que a pessoa vai ter, é uma forma de trazer, vamos dizer assim, é como um bálsamo, é como amenizar esse medo, porque aí não é tão desconhecido. Aquilo vai fazer sentido para mim, que vai ter uma continuidade, e essa continuidade, ela me tranquiliza. E aí entra naquilo que você falou, não vai ter o aniquilamento. Eu vou continuar na minha jornada. Eu não vou virar pó e tudo se desfaz e eu vou me dissolver.
eu vou continuar. Então, o medo da morte acho que está associado a essa questão do que vem depois, desse desconhecido. E eu trago o elemento da fé, que me parece que é algo importante nesse momento. Por isso que muitas pessoas, quando estão à beira da morte, elas vão recorrer à fé para lidar com o medo da morte. Me parece que vai muito nesse sentido também. Tu traz uma importante contribuição quando falas da fé, e eu gostaria de ir um pouquinho além, enquanto sacerdote, dizer que a fé, ela não só suplanta a razão, como ela também é mais do que crer, porque fé é um estado de espírito. A fé, ela nos blinda contra as ameaças e os temores. Eu lembro que João Batista foi uma das maiores representações, posteriormente figura de Jesus, onde ele mostrou a sua fé enfrentando o poder romano, e dizia que nada poderia abalar a sua crença, aquilo que ele pregava, porque ele estava sendo sustentado pela fé. E a fé, ela transcende, no meu entender, a crença, porque acreditar pode em algum momento nos deixar com dúvida. A fé não há resíduo para a dúvida. A fé, ela se expressa. Diante de uma pessoa com fé, nós somos contaminados. Então a fé é um estado de espírito. E acuso também, um externo abraço a Diego de Baralodê, que ele está gravando o programa, recebi a mensagem aqui, estará disponível na página do programa, na página da Rádio A Voz da Umbanda, o programa Segredos da Alma. Muito bem, o tempo passou muito rápido, sempre na sexta-feira, encontro com a psicoterapeuta transpessoal Remi de Oxum, passa de forma muito rápida, porque é sempre muito interessante. Vou pedir então que a Remi faça suas considerações finais. Nesta sexta-feira, uma manhã belíssima, uma temperatura agradável, aqui em Caxias do Sul, para o mundo. Vamos então às considerações finais de Remi de Oxum. Então, já que estamos chegando ao final do programa, eu não poderia deixar gostaria de mandar um beijo para Dayana, fiel ouvinte do programa Segredos da Alma, e a Thaís, que também é ouvinte do nosso programa. Um beijo então às duas. E nas considerações finais, o que eu gostaria de reforçar do que foi dito ao longo do programa é que para enfrentar o medo é necessário, o medo faz parte do nosso crescimento, mas que a gente entenda que o medo não é mais forte do que nós mesmos. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. Essa é a frase que eu quero que fique para os ouvintes. E que nós temos, sim, condições de transcender os nossos medos. Existem ferramentas terapêuticas para isso, para facilitar esse processo, porque tudo que é necessário para superar e trazer a coragem para ir para uma próxima etapa, para superar esse medo, está dentro de nós. Só precisa ser acessado, tomar consciência, acessar e despertar, enfim, desenvolver isso, para a gente ter uma vida melhor. Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar para os ouvintes sobre o tema de hoje. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado a psicoterapeuta Remi, psicoterapeuta transpessoal Remi de Oxum. E corroborando com o que ela diz, lembrei de uma consideração que é feita pelos Iorubás e nos deixaram como legado. Quando o ser humano vive e enfrenta as vicissitudes, as mazelas, e chega à idade, à velhice, ele conseguiu ultrapassar
todas as barreiras. Ele foi digno. E por ser digno significa que ele tem um bom ori. E neste momento ele está pronto para partir. Ele se sente em paz para deixar a carne e adentrar no Orum, no plano espiritual. Então, com o tempo, a pessoa tendo maturidade, vivenciando com dignidade todas as dificuldades, mazelas, ele fortalece seu ori e vai em paz. Ele se sente pronto para a passagem. Isso é um ensinamento iorubá muito sábio, demonstrando que nós temos aqui temporariamente, mas que nós somos eternos. Nós temos toda a eternidade, por isso não há razão para temer. E devemos ter fé. Então agradeço mais uma vez, sempre é muito gratificante estar com a Remi de Oxum, psicoterapeuta transpessoal. Na semana que vem estaremos aqui novamente. O tema que nós iremos abordar no próximo programa é segredo, porque é segredos da alma. Então nós não vamos falar. E quero agradecer a todos os internautas, agradeço a Nitael de Xangô, a Tamires de Oiá que está aqui, externo um forte abraço, um beijo à minha digníssima esposa Tânia Regina de Iemanjá, e a todos vocês, um bom final de semana, lembrando que domingo à noite estaremos aqui com o programa A Voz da Umbanda. Um bom dia a todos e a todas.